Bem-vindas ao Entre Mares Cast. A gente sabe que 2026 já começou, né? Já tá aí andando e não vai parar pra gente respirar fundo e repensar tudo e começar de novo. Vai ter que seguir. Então, pra isso, a gente quer botar metas ao longo do ano, né? A gente quer estruturar melhor esse ano e fazer um ano que vale a pena, né, meninas? Então, pra falar sobre isso, sobre como estruturar boas metas, sobre como definir aí um planejamento ao longo do ano, a gente tem aqui a Paty, bem-vinda. Muito obrigada, Érica. Olá, Keila. Muito obrigada por me receberem aqui novamente. Agora estava como host e agora como convidada. É uma honra estar com vocês aqui do Entre Mares, né? E a gente tem também a Keila, bem-vinda. Pode Oi, se apresentar aí pra gente. gente. Oi, obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. O que você faz? Bom, eu sou psicóloga, atualmente trabalho na área social, casas de acolhimento com meninas adolescentes e também atendo na clínica, trabalho também com terapia com autistas. Acho que é isso. Perfeito, então. Agora eu queria trazer já uma pergunta para entrar no tema, né? Vocês acreditam que metas são coisas boas realmente a serem colocadas para um ano aí que tá começando? Ou você vai ficar olhando aquilo ali e vai se sentir meio pressionado? Acho que todo mundo quer ter conquistas, todo mundo quer ter realizações, né? Todo mundo quer ter algum motivo para celebrar, né? Quem não gosta, né, de quando chega na sexta-feira, né, celebrar, oba, sextou, o pessoal brinca, né? E acho que tudo isso mostra como que é natural na gente querer chegar a algum lugar, né? Então, agora a gente pode ficar à mercê, né, das sextas-feiras e das segundas-feiras, né? Ou a gente pode ir para o controle disso, onde eu quero chegar. Então, quando a gente se coloca desejos de algo a mais, vontade de melhorar em alguma coisa para a gente mesmo, automaticamente a gente precisa decidir um caminho, né, para chegar lá. Né? A gente não dorme e a sexta-feira chegou, ou vamos trocar a sexta-feira, né, por uma perda de peso, por uma qualidade de vida melhor, por formar uma família, por conseguir o emprego dos sonhos, né, e até a grande meta que é o céu, né. Então, qualquer meta que a gente se coloque, desde uma mais curta até uma mais distante, existe um percurso. E esse percurso a gente precisa pensar um pouco. Esses dias do Entre Mares a gente teve com a Keila falando com a gente, né, sobre as metas de 2026, e ela trouxe muitas ideias, né, Keila, pra gente, assim, então, práticas de como fazer esse percurso. E eu acredito sim que a gente precisa de metas, né, para a gente conseguir alcançar, conseguir comemorar e conseguir estar animadas para isso e não se perder. Bom, o que é mais importante para a gente definir metas para que. Porque elas sempre vão ser desafiadoras e elas têm que nos desafiar mesmo, porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Mas, em relação a gente definir essas metas, a gente não tem que fazer, às vezes, uma lista de 10 coisas que a gente quer fazer naquele ano, mas, às vezes, aquilo que a gente mais precisa focar naquele ano, que a gente quer desenvolver na nossa vida. Ou que seja na vida profissional, ou que seja na saúde, ou familiar. Né? Então, a gente tem que ter um foco. Então, o menos é mais. Então, a gente às vezes vai terminar o ano frustrado porque teve uma lista enorme e começou e não terminou várias coisas, né? E isso acaba nos desanimando no final do ano, né? E a gente olha para trás e viu que não foi um ano tão produtivo ou tão cheio de realizações que a gente almejou, né? E como definir essas metas, assim, né? Porque às vezes a gente quer tanta coisa, quer transformar tudo em meta e acaba ficando perdido, né? E aí chega, como tu disse, no final do ano e tá assim, meu Deus, eu não fiz nada, o que aconteceu? Né? Como definir essas metas? Eu acho que o começo que a Keila trouxe na fala dela é o autoconhecimento, né? Então, o que eu sou, né? O que eu quero para mim, né? Em que momento da vida eu estou, né? E do que eu sou capaz, né? Conhecer quais são as minhas habilidades. E aí a gente tem milhões de ferramentas, autores, né? Livros muito bons que podem nos ajudar. Lá no Entre Mares nós temos muitas pessoas disponíveis para acompanhar cada uma nisso, né? Tem um livrinho que chama Conhecer-se, que ajuda muito nesse caminho do autoconhecimento. Ele é um folhetinho bem fininho,
que tem como a gente procurar e que pode ajudar, né? O primeiro passo é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, e o caminho do autoconhecimento é um caminho que remete também à conquista da humildade. Porque, às vezes, né, a gente olha a vida, quando as redes sociais são muito boas, tanto é que estamos aqui, né, fazendo um podcast no YouTube, mas elas têm também o risco de nos viciar ou de nos colocar no conhecimento de outras pessoas, de outras vidas, de histórias que às vezes, né, a gente começa a querer espelhar na nossa e que não são a nossa vida, né? Então a gente às vezes a gente vê muito os bons influencers falam muito, né? Falam, olha, eu não posto aqui nem 3% do que é meu dia, né? Não cabe na Mas nossa realidade, não cabe, né? Então assim, e não cabe na realidade de quem está ali, né? E nem da própria pessoa aquilo que ela posta. Então a gente não pode confundir isso com a realidade, né? Então, qual é meu autoconhecimento? Qual que é a realidade que eu tenho, né? Eu sou eu, minhas circunstâncias, né? Salve essas circunstâncias, salva a ti mesmo, né? Então, eu me conheço, eu conheço as minhas... Ortega y Gasset. Eu conheço as minhas circunstâncias, eu me conheço, e aí eu vejo o que eu posso, né? Como que eu posso responder a tudo isso para estar melhor, né? O desejo de estar melhor. E né, dessa forma eu consigo colocar metas que são atingíveis para minha realidade, para mim, e ao mesmo tempo desafiadoras. Porque quando a gente não se desafia, né, quando a gente não ousa, a gente se empequenece, né? E a gente nasceu para mais, né? Para querer mais. É natural nosso a gente querer algo mais, querer mudar daqui para uma situação melhor. Eu até hoje, eu costumo falar isso muito, eu trabalho com recursos humanos e quando eu converso com as pessoas, dou algum treinamento, eu falo, gente, ninguém, né, começa, acorda, abre os olhos de manhã e fala, hoje eu quero ser pior do que ontem. Eu até hoje não conheci ninguém. Então, se vocês conhecerem, a audiência aí que está nos ouvindo, né, conhecer alguém e falar, nossa, não, Patrícia, eu realmente, eu acordei, eu vivo, minha meta de vida é ser pior do que eu já fui um dia. Eu até hoje ninguém se apresentou para mim assim, né? Todo mundo quer ser um pouco melhor. Mas é melhor com relação ao quê? A quem? Né? Melhor com relação ao quê? Né? Então, isso que a gente... Aí entram essas metas, né? Eu quero ser melhor... Escuta, virou até meio jargão, né? Ser a melhor versão da gente mesmo, né? Então, eu preciso ser um pouquinho melhor do que ontem, né? E pior do que eu vou ser amanhã. Então, isso é uma forma. Mas isso a gente pode tangibilizar, né? Então, e sempre temos coisas para melhorar. A nossa jornada, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tem pontos para melhorar, né? A gente tem aspectos, né, em cada um dos aspectos da nossa vida, né? O espiritual, o social, o familiar, o físico, que a gente já falou aqui num podcast sobre a questão do físico, ou não vai falar ainda, e também depois no Entre Mares a gente trabalhou numa tertúlia sobre isso, então a gente, na direção espiritual, a gente aprende, né, espiritualmente, como que a gente pode crescer em vida interior, e esse crescimento, se a gente não mensura, como é que a gente sabe que a gente está crescendo ou não? Então, mensurar, né, apesar de acharem que é só dos matemáticos, ou não, né, Keila? Não é só dos matemáticos, ou é? Então, essa questão é bem importante a gente realmente, como a Paty falou, a questão do autoconhecimento. Há uma fase da vida da pessoa que às vezes ela vai precisar de uma ajuda, como a gente mencionou na tertúlia, né? Um adulto premium, né? Às vezes um terapeuta, um amigo que está ali já numa fase da vida mais estabilizado naquilo que a gente quer alcançar, e a gente lançar os nossos olhos mesmo para esse lugar, né? De um foco mesmo, de uma intenção. Então, se eu quero chegar em algum lugar, o que eu preciso fazer? Né? Como é que eu... Talvez eu não vou conseguir, por exemplo, eu quero ter uma vida fitness agora, quero acordar às 5 da manhã e no dia seguinte eu vou desistir dessas metas. Né? E a gente vai precisar priorizar realmente aquilo naquele momento. Será que nesse momento da minha vida eu estou precisando focar na minha vida profissional? Estou precisando arrumar a minha vida financeira? Então, a gente precisa definir o que é necessário agora, né? Nesse momento, nessa fase, no ciclo da vida que nós estamos. E aí isso vai ajudar a gente a viver um ano realmente com um propósito, com uma intenção,
com um porquê, Uhum. né? Porque se a gente não tiver um motivo para fazer aquilo que a gente está almejando, a gente não vai continuar, a gente vai parar no meio do caminho. Tem uma metodologia no mundo corporativo que a gente até usa lá na empresa que eu trabalho, que é muito utilizada em várias empresas, que é a questão dos OKRs e KPIs, né? Então, eu acho muito interessante essa metodologia, porque você tem um OKR, que é um Objective Key Result, então você tem ali um objetivo que você quer alcançar. E aí vocês têm os KPIs, que são as chaves para alcançar esse objetivo. Então, basicamente, você pega uma meta, por exemplo, ali, uma meta financeira, sei lá, eu quero juntar 10 mil reais esse ano. Então, tipo, e aí você coloca ela como meta principal. E aí você vai colocar os passos para alcançar aquela meta, né? Que são as chaves que vão te levar ao resultado. É uma coisa do mundo corporativo, mas que dá para trazer para nossa vida e que funciona muito, né? Você coloca ali uma meta grande, né? Que são alcançar 10 mil reais, mas você pode estratificar, tipo, todo mês eu vou guardar tanto de dinheiro. E aí aquilo ali vai ficar algo mensal, e aí, sei lá, final de semana eu vou trabalhar um pouco mais para conseguir um pouco mais de dinheiro e juntar os 10 mil reais. Então são pequenos passos, né, que vão ajudar a chegar lá na frente numa meta maior, né, que seria ali nessa questão financeira os 10 mil reais. O Bill Moraes, que é o especialista em execução da Franklin Covey, ele fala da meta crucialmente importante, né? E essa meta crucialmente importante, a gente escolhe algo assim que, isso, por exemplo, né, eu te usando seu exemplo, Érica, os 10 mil reais, né? E aí ele estimula a gente a desenvolver um placar também, né? Então, que é interessante que a Keila também falou lá no Entre Mares, de ter até a gente ela usou imagens, né? De placares, né? Que a gente pode colocar em casa, num lugar visível, para a gente se motivar, né? Então, poxa, onde que eu quero chegar, né? Eu quero chegar, de repente, uma foto de revista ali com aquele objeto que eu quero comprar, ou com aquela casa que eu quero construir, ou com uma pessoa que tem um físico parecido com o meu, mas que já conseguiu atingir um objetivo saudável que eu gostaria de atingir, né? Ou algum palestrante, ou algum profissional da mesma área que a gente, né? Então, assim, a gente ter uma referência nos ajuda a colocar essas metas, né? E a referência, às vezes, pode ser uma referência financeira, às vezes pode ser uma referência de alguém admirável que já conseguiu chegar lá, e aí depois estratificar, né? Em metas, em checkpoints menores, né? Que a gente pode usar, pode fazer diariamente, né? Pode semanalmente, quinzenalmente, e aí a gente tem algumas aplicativos muito práticos que hoje a gente tem que podem nos ajudar também no dia a dia, né, a viver em direção àquilo, né? Então, o Google Agenda, que é super simples, todo mundo pode ter, que é gratuito, né? O Trello, que é gratuito, que ontem a Keila falou muito dele também. O Notion. O Notion, que é muito bom também, né? Então, hoje o que não falta são ferramentas, né, que nos ajudam a organizar o nosso dia, né? E esse dia nos leva a uma semana, a um mês, né, de assertividade, que a gente consiga que os nossos passos, né, sejam intencionais. Isso eu falo muito para minha equipe também, né, quando a gente fala em aproveitar, não tem como falar de metas sem falar de autoconhecimento, sem falar de aproveitamento do tempo, né? Se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso estar intencionada para isso, assim, né? Eu assisti recentemente, eu tive uma palestra com o Luiz Gustavo Borges, filho do Gustavo Borges, né? Ele estava falando, né, da disciplina, né, de um nadador, assim, né, e que é treinar, né, porque quando a gente fala numa competição, né, para conseguir ir para uma Olimpíada, para conseguir, a gente fala de milésimos de segundos de diferença de um nadador para o outro, né? Então, o treino, né, o treinar mais ou menos não é um negociável. Se você treina um pouco menos, você vai ter milésimos a menos, né? E esses milésimos a menos te desclassificam dessa corrida. E a natação, né, o esporte, para tudo na vida é um bom paralelo, assim, né? Tem gente que diz que não, porque no esporte tem ganhadores e perdedores, na vida todo mundo pode ganhar e tudo mais, né? Mas, sem dúvida, assim, a gente às vezes pode perder. A gente pode perder com relação às metas que a gente colocou pra gente mesmo. E esse que é o sentimento que muita gente chega no final do ano, quando não se coloca nessa época as metas, chega no final do ano com uma sensação de o que eu fiz?
E às vezes não é só no final da vida, né? No final do ano, às vezes é no final da vida, às vezes é numa certa idade, né? A gente vive desfrutando das coisas, curtindo, seguindo só a parte do que eu tenho vontade, muito superficialmente. E a hora que a gente vê, a gente está lá, né? Com 25 anos, com 30 anos, com 36, com 40 anos, e fala, poxa, será que vai dar tempo, né? A gente vê lá quando fazem pergunta para influenciadores, é muito comum vir essa pergunta, né? Será que eu ainda consigo fazer o meu milhão com tantos anos? Será que eu consigo mudar? Tudo é possível, né? Qualquer momento, enquanto a gente está na Terra, tudo é possível. Mas nem sempre, né, vai ser tão oportuno ou tão simples como seria se a gente faz as coisas aproveitar bem todos os dias, né? Aproveitar bem o tempo para poder viver bem todos os dias e atingir a meta que cada idade, cada momento da nossa vida nos traz. E uma das coisas, Érica, eu acho que muda muito para nós, para começar um ano diferente, né, é a gente olhar para o passado. Porque o passado ele nos ensina. Então, a gente olhar para aquilo que roubou o nosso tempo, aquilo que nos distraiu, ou aquilo que gerou em nós uma ansiedade desnecessária, pensamentos que nos afastou daquilo que a gente almejava e quer viver, ou às vezes até os relacionamentos, né? Às vezes a gente quer mudar a nossa vida de uma forma muito drástica, mas a gente também precisa olhar para o nosso ambiente, aquilo que a gente está vivendo. As pessoas, as conversas que a gente tem, os filmes que a gente assiste, as séries, aquilo que está alimentando a nossa mente, né? O nosso coração, a nossa motivação, né? Então, olhar para trás, né? E realmente definir aquilo, não, isso aqui está me atrasando, me tirando daquilo que eu quero construir. E a gente tomar a decisão se a gente vai continuar alimentando aquelas coisas ou tirar da nossa vida. Sim. Né? Para que a gente realmente consiga limpar a nossa mente e ser sinceros com nós mesmos, né? Porque não dá pra gente fazer metas absurdas, não dá pra gente, a não ser que a pessoa já tenha realmente uma performance, sei lá, de um atleta, né? A pessoa realmente já tem uma rotina ali mais séria e quer acrescentar coisas novas. Mas, às vezes, para aquela pessoa que tá vivendo uma vida comum, diária ali, e não consegue manter, às vezes, a casa organizada. São coisas simples que a gente vai precisar alinhar para conseguir alcançar coisas grandes, né? De ter a fato. satisfação de ter alcançado algo, né? É aquilo, né? Começa fazendo a cama de manhã. Isso. Né? Então, assim, começa acordando na hora, né? O São José Maria Escrivá nos ensinou a viver o minuto heróico. E eu me lembro até hoje como que foi importante essa descoberta, né? Viver o minuto heróico. Acordar, tocar o despertador e levantar na hora. Essa primeira batalha do dia, como ajuda a gente a vencer outras? É um exemplo de uma meta que é super alcançável e que às vezes a gente fala assim, mas acordar na hora, né? Levantar e fazer a cama. E quantas vezes a gente aperta lá, né? Quantos de nós, né? Deixa lá aquele botãozinho, né? Do toca daqui 5 minutos, o soneca, né? Então tira o soneca e levanta na hora. Essa é uma boa meta para quem está nos escutando aqui, né? Perfeito, e a gente bota aqui um hashtag Fica a Dica de todas essas formas de você conseguir alcançar suas metas em 2026. Muito obrigada, meninas, pela participação. Né? Obrigada a você. E fica o convite Obrigada. aqui para visitarem, então, o Centro Cultural Entre Mares. Fiquem por dentro das nossas redes sociais, que a gente vai colocar as datas das próximas atividades que teremos por lá. Até o próximo episódio.